Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui comigo ele, Fábio Gimenez, 48 anos, treina desde os 17 anos. Olha só que história incrível. Já há 22 anos ele compete, sendo campeão paulista em 2010, vice-campeão paulista em 2012, em 2014, campeão paulista da Master, top 7 do Brasil em 2010, 2012 e 2021, também formado em como nutricionista, especialista em emagrecimento, coach de vários atletas. É um grande prazer receber você, Fábio Gimenez. Para você que não conhece o trabalho dele, já tem o arroba dele aí embaixo, em destaque, então tá fácil de você encontrá-lo e segui-lo. Afinal, são conselhos importantíssimos, não só para quem é do mundo fitness, tá? Mas também quem quer ter uma vida mais saudável, quer emagrecer com qualidade. Então fique atento nessa entrevista, porque tem muito conhecimento interessante que será abordado aqui. Primeiro, obrigado, Fábio, por aceitar esse convite e seja bem-vindo ao programa Fala Professor. Fala, professor. Eu que agradeço o convite. Estou honrado aí pelo convite. Espero passar o máximo de conhecimento para todos e aqui à disposição de vocês. Perfeito. Primeiro, né, claro, eu cheguei até você sendo apresentado pela Fabi, né, que foi uma entrevistada nossa aqui, uma pessoa com uma história incrível. Ela contou, foi campeã, ficou em 6º lugar com 20 anos de idade, depois ficou um bom tempo sem competir, lutando contra a endometriose, e ela contou que você e o Dr. Andrei começou a fazer um trabalho com ela, que ela, mais fortinha, começou a emagrecer, até o que, conforme ela disse, chegar no corpo atlético e falar, opa, eu tenho chance de competir de novo. E depois dos 50, ela se tornou campeã, né, do Alex Classic, eu acredito que é esse o nome. Então, esse case de sucesso eu gostaria de ouvir agora do nutricionista. Que milagre foi esse que você fez, meu amigo? Vamos lá, professor. Na verdade, não tem milagre, não, né? A Fabi era minha paciente, ela iniciou, né? Começamos a fazer um trabalho junto com o Dr. Andrei, e a Fabi, como a maioria dos pacientes hoje, tinha um pouquinho de resistência com algumas coisas, né? Então, ela dava aquela flutuada no resultado. Começava a perder, depois voltava, e até teve uma situação que foi bem engraçada, que chegou num ponto que ela achou que a bioimpedância estava desregulada, porque não era possível aquele resultado, ela estava fazendo tudo certinho, e não conseguia baixar o percentual de gordura dela e tal. E aí eu sempre conversei, Fabi, não é isso, você não está 100% dedicada, a quantidade de treino que você está fazendo não é suficiente, a sua vida como casada, com família, tem final de semana e você acaba não fazendo tudo certinho. Então, esse resultado, ele acaba sendo um resultado que é real. E ela, não é possível e tal, e enfim. E aí nós criamos um projeto na clínica para dar oportunidade para as pessoas que quisessem ter uma experiência no fisiculturismo e que não tivesse já não tivesse competido ou tivesse uma experiência bem rápida, como foi a da Fabi há muito tempo atrás. E aí ela gostou da ideia e topou. E aí nós começamos, né, um trabalho, lógico que com um atleta a gente acaba dando uma atenção maior, você acaba tendo que ter ficar mais próximo por conta de acompanhar o resultado, porque nós temos um tempo, né, você tem prazo, então a diferença é isso, o atleta ele tem que ficar pronto dentro de um período de 8, 12 semanas, que seja. Então, para cada fase, ele tem que estar alinhado com aquilo que eu estou passando. E aí ela começou e tudo, e foi, e ela foi gostando do processo. Ela começou a ter uma resposta mais rápida do que ela estava tendo, e aí ela começou a ter uma postura também, que eu gosto muito,
que é de virar e falar, eu quero ganhar. Ela já não estava mais com a postura, eu quero participar. Ela sentava comigo, de todos os atletas, acho que foram 10 ou 12 atletas que iniciaram, a Fabi foi a única que sentou em algum momento da preparação e falou, eu quero ganhar. O que eu tenho que fazer? E aí, esse é o ponto que eu sei quando um paciente, seja paciente para uma competição ou um paciente que está buscando uma melhora do físico, que ele realmente vai conseguir e vai conseguir mais do que ele imagina. É interessante que nessa fala sua, eu lembrei de um conselho, eu tenho um quadro aqui no programa, que é o R8 Fitness. A R8 Studio, ela é um apoiador aqui do projeto meu, e o Robson Oliveira, que foi professor nosso na Anhanguera, uma pessoa com muito conhecimento, ele dá conselhos semanalmente para quem quer ter um corpo mais saudável e tudo mais. E um dos momentos ele falou assim, o que faz você emagrecer ou engordar não é a academia, mas sim o que você faz entre um treino e outro. Então, ele falava justamente da questão, você vai lá, treina, mas depois quando sai do treino, a própria Fabi mesmo falou que comia a bisnaguinha da filha. Então, aí é onde mora o problema, não é? Exatamente, professor. Porque o que acontece? As pessoas acham que o fato de começar a treinar, começar a ter uma alimentação mais saudável, vamos dizer assim, é suficiente para ela conseguir chegar num objetivo que ela busca e um objetivo que não é fácil de alcançar. Então tem isso também. E aí entra a parte da nutrição, uma parte muito do psicológico, como que eu vou abordar isso, como que eu converso. Isso é uma coisa que eu trago do esporte. Então, esse conhecimento, como conversar, como de repente fazer alguns pontos de reflexão com as pessoas, para que elas realmente entendam que elas precisam fazer muito mais do que isso, para que elas consigam realmente chegar naquele objetivo ou até um objetivo maior. Né? Mas elas têm que participar, elas têm que passar por esse processo. Elas têm que realmente ter o sacrifício para o sucesso. Não existe nenhum segmento ou qualquer sucesso que você tenha na sua vida, seja financeiro, familiar, você vai ter que se sacrificar para chegar naquele objetivo. Tá? E esse sacrifício, no caso, seria atividade física, ter a disciplina de... E tem uma periodicidade, assim, que é a ideal, pensando que para quem vai começar e aí vai expandindo, porque eu sei que já ouvi e li, né, que treinar todos os dias no começo pode ser um problema, porque o corpo não vai, o corpo ele precisa ir se acostumando, tem um processo de escalonamento até chegar no treino todos os dias. Eu gostaria de ouvir de você, que é especialista, se isso procede, se não procede, tá? Porque o que eu mais vejo são pessoas que começam a academia ali, aquele pique, e depois, por ir todo dia, né, não aguenta, tranco e acaba desistindo. O descanso é importante, professor. Não que a pessoa que está iniciando, ela não possa treinar todo dia, tá? Até porque a pessoa que está iniciando, ela dificilmente vai chegar no nível de desgaste de uma pessoa que já está no nível avançado. Tá? Então, assim, isso não seria uma verdade total. Então, assim, ela pode se adaptar treinando todos os dias e se sentir bem, como ela também pode se adaptar treinando 3, 4 vezes e ela se sentir muito cansada ou dolorida e aí ter o descanso aí. Então, não é uma regra exata, tem que fazer isso. Então, cada pessoa acaba tendo uma resposta e vai se adaptando da forma que ela se sinta melhor. Por isso que o acompanhamento do nutricionista e junto a um professor de educação física é importante ter essa comunicação. Porque aí a gente consegue dar um suporte maior para o paciente, treinando e dentro da sua rotina de alimentação e sua rotina do
do dia a dia, né? Perfeito. O importante é ele entender que a atividade, ela é necessária, tá? Ela faz uma diferença gigantesca, e ele treinar pouco vai ser algo que vai limitar também o sucesso do resultado dele, tá? Então, é que eu costumo dizer, às vezes eu converso com alguns pacientes, e aí eles treinam 2, 3 vezes na semana, e acham que isso é suficiente. E aí eu converso, olha, pelo menos 5 vezes na semana, tá? Porque senão, o gasto que é calculado, que a gente chama de gasto energético total, é em cima da quantidade de atividade que ele tem. Se ele não tem uma quantidade boa na semana, o déficit calórico dele vai ser um déficit muito pequeno. E aí a resposta dele vai ser mais a longo prazo. Então, esse comprometimento do paciente de entender que, na verdade, ele precisa ter um compromisso maior com a atividade física para que o corpo dele metabolicamente responda de uma forma com a qual nós estamos buscando o resultado dele. Perfeito. A Fabi, eu acho que nem sabe dessa história, tá? Mas eu vou contar um pouco aqui, até para emendar na próxima pergunta que eu tenho para ti. Com 20 anos de idade, eu tive um derrame cerebral hemorrágico, né? Estive, vamos dizer assim, no Vale da Sombra da Morte, fiquei por um tempo em coma, e mesmo no processo de UTI, mas, enfim, teve um processo aí de recuperação, e eu lembro que a primeira atividade física que o médico passou foi a natação, né? Então comecei a fazer natação e tudo mais, e eu teve um retorno depois de uns 6 meses ou mais. Eu tive um retorno num pneumologista, ele falou: agora sua respiração tá boa, você tá pronto para o próximo passo. Qual que é o próximo passo ali? Academia. Então eu gostaria eu até hoje eu não entendi essa questão. A academia é mais forte, é um treino que... E ele até falou, não, porque você precisa agora de condicionamento físico, você precisa agora trabalhar todos os músculos de forma geral e tudo mais. E a natação era mais tinha um foco ali mais na questão da respiração, né? E foi aí que eu voltei para academia e fiz um tempo aí direto, e hoje eu estou mais próximo da calistenia do que propriamente da academia, apesar que meu amigo Robson aqui vive puxando minha orelha para voltar a treinar diariamente. Mas meu amigo, em cima desse relato que eu fiz, existe essa justificativa mesmo, que a academia acaba sendo uma atividade um pouco mais forte porque trabalha todos os músculos praticamente? Sim, professor. Na verdade, a musculação ela é prioridade na vida de todas as pessoas. Por quê? É o único esporte que faz com que você ganhe massa muscular e perca gordura ao mesmo tempo. Nenhum outro esporte vai te oferecer o que a musculação oferece, tá? E massa magra, músculo, é de suma importância para a nossa vida, e pensando na fase da terceira idade, tá? Então, assim, a partir dos 30 anos, nós começamos a perder massa magra, é um processo normal e natural do corpo, e isso a cada década ela vai ficando mais acentuada, tá? E aí é o que faz a diferença. Se uma pessoa, e isso é comum se nós pegarmos nossos pais, os nossos avós que não faziam atividade física, e aí chega na terceira idade, né? Eles têm uma dificuldade de se locomover, têm uma dificuldade de mobilidade, de independência. Por quê? Porque, na verdade, eles não fizeram um depósito de massa magra para poder desfrutar disso nessa fase da vida, tá? Então, a musculação é extremamente importante no processo de emagrecimento, em todos os processos. Por isso que o médico falou, agora é a segunda fase. E é a fase que você vai ter que adotar e manter na sua vida se você pensa em ter saúde, longevidade e inibir com que você tenha doenças metabólicas por conta da quantidade de músculo
você consegue fazer com que seu corpo tenha um gasto calórico maior, tá? Então, um corpo musculoso, ele é um corpo gastão, porque músculo, ele consome muita caloria, por isso que o nosso corpo não quer que a gente faça atividade física. O nosso corpo não quer que você tenha músculo, tá? Porque nosso corpo, ele foi ao passar do tempo, desde a época da Idade das Pedras, ele aprendeu a economizar. Porque lá atrás, eles tinham que sair para caçar e não sabiam se eles iam comer em uma semana, 15 dias. Então, tudo que eles comessem tinha que ser revertido em gordura para ter um estoque de energia. Então, essa é a diferença. Só que hoje nós temos muita disponibilidade de energia, de consumo com os alimentos, e a modernidade fez com que a gente tivesse pouco gasto, né? Então, carro com direção hidráulica, vidro elétrico, escada rolante, elevador, tudo isso antigamente nós tínhamos que fazer tudo de forma manual. Exato. Isso. Tá? Eu não sei se eu tem relação... Não, você respondeu sim. Eu entendi perfeitamente e valeu pelo puxão de orelha aí. acho que o próprio Robson vai falar, não te falei. Mas é bom ouvir. Todos vocês que estão ouvindo, é bom ouvir, porque tem muitas pessoas que acham que a musculação, ela é apenas para quem quer ter ali, como vocês gostam de falar, o shape sarado, aquela situação. Sim. E a gente está falando de uma velhice mais sadia, uma qualidade de vida melhor, a busca pelo índice de massa corpórea, o IMC, né, ideal para evitar determinadas doenças. Eu que tive um AVC, eu sei muito bem, que existe uma preocupação muito grande quanto à gordura nos mais diversos pontos do corpo humano. E então é importante trazer esse relato do profissional da saúde, o nutricionista, que se tornou coach de várias estrelas do meio fitness. Então, parabenizar você por essa jornada toda. E eu gostaria que você, tem muitas perguntas aqui que eu falei que ia te entrevistar, aí a mulherada, né, que quer emagrecer, começou, pergunta para ele a primeira, como que, assim, o que uma mulher que quer emagrecer, ela precisa fazer como um primeiro passo. Se fosse assim, passo a passo, eu acho que é difícil, mas o primeiro passo para ela é a atividade física, é a questão da alimentação. Qual conselho você deixaria para quem hoje está buscando emagrecimento saudável, né? Não aquele que a gente sabe. Bom, vamos lá. Na verdade, o primeiro conselho é musculação, principalmente para as mulheres. Mulher, geralmente, ela tem uma crença de que o aeróbico, ele queima mais gordura do que a musculação, certo? E isso não é uma verdade, tá? Então, a musculação queima muito mais gordura do que o aeróbico. O aeróbico, ele é um complemento do gasto calórico, tá? E ele é uma proteção cardíaca. O coração é um músculo. Então, ele não pode ser só hipertrofiado, ele tem que ser trabalhado com o processo aeróbico. Tá? Então, a musculação é fundamental, principalmente para a mulher que tem os hormônios delas não é como a testosterona do homem. Então, a mulher não tem um ganho de massa tão fácil quanto o homem tem por conta do hormônio dele, predominante. Então, é a musculação. Primeiro passo é entrar na musculação e buscar realmente uma ajuda na parte nutricional. Porque senão o que acontece? Que também é uma realidade que eu percebo e assim, e eu acho muito triste. Eu vejo eu treino já em academias há muitos anos e treino em algumas já um período grande, então eu sempre fico observando o comportamento e evolução das pessoas na academia. E aí eu treino numa academia já há mais de 10 anos e os alunos, eles continuam ali. E você não vê 80% desses alunos, eu não vejo evolução. Eu vejo eles ali, estagnado, e treinando, fazendo cardio. Você vê que são pessoas que realmente estão ali todos os dias na academia. E eu acho isso muito triste, porque
É difícil você se motivar a ter uma rotina de treino, fazendo tudo certinho e não ver o resultado. Mas por quê? Porque isso não está alinhado com uma alimentação certa. Tá? Então, muito provavelmente, eles treinam muito, mas a alimentação não está ajustada para aquele tipo de treino e para a rotina desse paciente. Então, tem que ter uma alimentação adequada para aquela rotina e para aquele objetivo que ele está buscando, que seja o emagrecimento. Então, tudo tem que estar muito alinhado, porque senão não funciona. Não adianta você comer, eu como saudável, mas eu como grandes quantidades. Você nunca vai ter um déficit calórico, tá? Mesmo você treinando muito, aquela quantidade de treino não é suficiente para queimar aquilo que você está comendo. Ou, às vezes, você treina para aquilo que você está comendo, só que você não vai ter o déficit calórico, então você não vai queimar gordura. E para quem quer ganhar massa, não vou falar que é para mim, mas para quem quer ganhar massa também é um problemaço, viu, rapaz? Sim. Parece que você tocou num ponto bem polêmico e assim importante, tá, professor? As pessoas acham que queimar gordura é muito mais difícil que ganhar músculo, o que é um grande engano, tá? Sério? Ganhar músculo é muito mais difícil que queimar gordura. Tá? Lógico que, para você ter uma ideia, a quantidade de músculo que você tem vai influenciar na resposta do seu resultado no emagrecimento. Tem muitas mulheres hoje que já estão sarcopênicas. Tá? O que é sarcopenia? Sarcopenia é quando a quantidade de músculo que você tem no corpo não é suficiente para aguentar a sua estrutura. Sarcopenia é uma doença que acomete a terceira idade, tá? Mas hoje é uma realidade, mulheres com 30 anos sarcopênicas. Por não quê? consegue andar, não consegue... elas não chegam a ter esses sintomas por conta da idade, tá? Mas é muito ruim, por quê? Porque primeiro que o emagrecimento é bem complicado. Porque às vezes eu tenho que fazer essa mulher desistir dessa questão de queimar gordura nesse momento e fazer o processo mais buscando o ganho de massa. Porque se eu pegar e tentar fazer ela perder gordura com essa quantidade de massa que ela tem, não vai ser suficiente. E ela vai sofrer muito na dieta. Tá? Por quê? Porque a quantidade de músculo ela está relacionada à taxa de metabolismo basal, que é exatamente aquela quantidade de calorias que seu corpo precisa para se manter vivo. Quando você tem uma massa magra muito baixa, próximo de uma sarcopenia ou numa sarcopenia, o seu basal, ele é muito baixo. E aí, quando eu vou manipular a dieta, eu tenho que levar em consideração essa informação do basal mais a quantidade de treino. E aí eu vou fazer o déficit calórico. E aí, quando você faz o déficit calórico, é praticamente uma porção de alpiste. A pessoa não vai conseguir, não vai sustentar. Ela tem que comer muito pouco para ter essa restrição. Entendi. Então, nessa situação, nós temos que fazer a pessoa ganhar músculo, mesmo que ganhe um pouquinho de gordura junto nesse processo, para depois mudar a estratégia para o emagrecimento. Emagrecimento, como nós falamos, eu vou deixar uma coisa bem clara, tá? É muito comum o paciente, às vezes, passar com médicos, onde eles criam estratégias de inibição do apetite. E aí, o que não acontece? É interessante, né? E é o que mais acontece. Então, você inibe o apetite da pessoa, principalmente mulher, e a pessoa para de comer. Ela para de comer, ela vai ter uma perda acelerada e muito rápida. Só que o que ela vai estar perdendo é água e músculo, e não gordura. Matou a situação, matou a charada. Por isso que cada paciente você tem que olhar de uma forma única, tá? Por isso que eu tenho que entender
toda a parte hormonal do paciente, eu tenho que entender todo o momento que ele está vivendo metabólico, né? Tudo que ele está fazendo, ou que ele vem com alguma orientação, porque eu preciso, às vezes, corrigir tudo isso, porque senão o resultado não vai aparecer. E eu fico muito preocupado, porque assim, eu sou uma pessoa muito exigente comigo e com tudo. Então, assim, eu não aceito o meu paciente não ter uma resposta, entende? Não existe corpo que não responda, que não consiga, não tem pessoa que não consegue perder gordura, ou perder peso, ou construir um físico atlético, ou um físico mais musculoso, próximo de um atleta, tá? Mas até por isso vocês fizeram esse reality. Exatamente. Porque existem muitos mitos, né? E muito preconceito com o esporte também. Então, assim, fazer as pessoas vivenciarem o esporte é uma forma de mostrar para elas que, na verdade, o esporte é uma escola, tá? O esporte ensina muito. Você ter rotina, você ter, como é que eu digo? Você ter rotina, você persistir naquele objetivo, você ter disciplina. E isso, o esporte, ele faz você entender isso da melhor forma possível. E você leva isso para a sua vida também. Quando você tem uma pessoa com físico bom, hoje ela remete a uma avaliação de que é uma pessoa comprometida, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que abre mão de prazeres momentâneos para um sucesso. Exatamente. E quando nós estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde, tá? Porque se eu pego um paciente hoje que está obeso, sobrepeso, e faço ele entender esse processo e ele perde gordura, ele está se tornando uma pessoa mais saudável, tá? Então, por isso que todo esse entendimento é muito bem conversado com o paciente para que ele reflita e entenda que, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho mútuo de saúde e estética, tá? Então, toda vez que eu melhoro o condicionamento do meu paciente e eu estou reduzindo a gordura, eu estou tornando ele uma pessoa mais saudável. Nossa, perfeito. Olha só, tanta coisa interessante que você passou aqui que a gente facilmente faria um podcast aí de 2 horas, né, tranquilamente, contando, destrinchando tudo isso que você falou. Eu vou te convidar para um podcast, viu? Porque vamos lá. O que você passou aqui são informações importantíssimas, importantíssimas. Eu farei a matéria escrita dessa conversa nossa, destrincharei parte do que você colocou aqui, porque na gestão pública, eu sou professor de gestão pública, na gestão pública a gente usa um dado, uma estimativa da ONU, que para cada R$1 gasto com esporte, são 5 economizados em saúde. Sim. E isso as pessoas acabam não aplicando no seu dia a dia, porque na nossa vida também, se nós aplicarmos de recursos para o esporte, para cuidados com a nossa saúde, para cuidados com o nosso físico, né? Atividade física, alimentação de qualidade e tudo mais, a gente vai economizar na saúde. Vai economizar em remédio, vai economizar em outras coisas. Então, e fora o tempo de vida que tende, a gente sabe que, pelo menos eu que sou cristão, acredito que o tempo para existe um tempo para todas as coisas, mas também acredito que, como cristão, que a gente planta, a gente colhe. Então, o que você traz aqui é essencial para todos, seja ele cristão, seja ele não cristão. Quando a gente planta, né, o esporte, quando a gente planta o cuidado com o nosso físico, a gente está também colhendo saúde e colhendo uma qualidade de vida melhor. Não tem nada pior do que um pai, por exemplo, que não consegue brincar com o filho. Exato. Não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade um pouco diferente com a esposa, né? Então são momentos que são únicos e que a gente precisa
aproveitar um pouco mais, né? Então, Fábio, muito obrigado por esse presente que foi essa entrevista hoje que você me deu. Já reforço aqui, eu vou passar para ti direitinho o endereço, eu vou te convidar para o podcast que a gente tem, para que a gente fale um pouco mais sobre isso. Meu amigo, muito obrigado, suas considerações finais e parte para a próxima. Boa. Bom, eu agradeço, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é muito importante conscientizar as pessoas, certo? Hoje, quando a gente pensa em doenças metabólicas, como dislipidemia, né, que é a alteração do colesterol, triglicérides, quando a gente pensa em pré-diabético, diabético, pressão alta, consequentemente um AVC e um infarto, eu vou deixar aqui, e é um ponto de reflexão que talvez algumas pessoas até me critiquem, mas é só para que as pessoas entendam. Antigamente achava-se que existia um percentual muito grande na questão de você trazer essa carga genética por conta da família, tá? Hoje, o entendimento sobre isso é aproximadamente 3% tem um fator genético. Os 97% está relacionado ao seu estilo de vida. Então, essas doenças, consciente ou inconscientemente, são doenças que nós estamos buscando com o estilo de vida, tá? Então, assim, é importante que eu gosto de destacar isso, porque aí tira aquele peso do que, isso daqui é uma herança do meu pai, da minha mãe. Não, não é. Se o estilo de vida seu foi igual ao do seu pai e da sua mãe, sim, você vai ter essas doenças. Mas se você tiver um estilo de vida saudável, com atividade física, alimentação e descanso, você não vai ter essas doenças. Então, é como eu digo, são doenças que, infelizmente, inconscientemente, a gente escolhe ter por conta do nosso estilo de vida. Então, por isso que eu gosto de abordar, e se tiver oportunidade, tem muito mais informação para compartilhar, e para as pessoas refletirem bastante sobre o quão importante é você ter condição de, como você falou, ter um condicionamento de estar com seu filho, ter condição de brincar com ele, de correr, jogar uma bola, né? E mais importante, de estar com ele o maior tempo possível. Tá? Exatamente. Isso vai depender exatamente do que você está fazendo hoje e para você colher amanhã. É como a minha diretora da faculdade falou num podcast recentemente, o seu futuro é agora, né? Então, é exatamente essa linha do que você acabou de falar. O que eu posso falar, Fábio, é que o portal psnews.tv.br ele está à disposição para você produzir artigo, o que você achar que é interessante compartilhar com as pessoas quanto a saúde, bem-estar, tudo isso que você tem falado, alimentação e tudo mais. Eu estou à disposição para publicar, porque são informações que eu digo de utilidade pública. E quando eu entrei na comunicação, o que eu escolhi foi o quê? Eu escolhi fazer algo que ajudasse a transformar vidas. Então, por isso, até pelo testemunho da minha vida, eu sou um sobrevivente, né? Eu sou um milagre. Então, o que eu puder fazer para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, eu farei, né, por meio da comunicação, levando a boa informação. Então, este espaço está mais do que à disposição. Tenho certeza que essa é só a primeira de outras entrevistas que teremos. Meu muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Obrigadão mesmo, obrigado mesmo pela oportunidade de estarmos juntos. Imagina, eu que agradeço, Samuel. Espero aí o próximo convite. Tamo junto.